Alô, amigos! Alô, turma! Chegou o último dia do ano de 2021. Hoje, dia 31, estamos começando a nossa retrospectiva e também perspectiva para o ano de 2022. Com certeza, falo isso com muita tristeza, o pior ano da história do clube que a gente representa, que a gente fala aqui já há quase 3 anos. No canal, um ano de muito trabalho, um ano de muito ensinamento e também de muito aprendizado. Novos companheiros surgindo, como a Jéssica Dias, como o Jean Faísca, a gente tendo mais próximo ainda o Vaguinho, e a gente tentando fazer o trabalho correto, sempre dando as notícias, apurando, criando um hábito bacana na nossa audiência. Foi um ano de 2021 bom para a gente, bom como trabalho, bom como produção. Porém, infelizmente, o ano de 2021 foi uma tragédia. O ano que passamos a maior vergonha da história desse clube, o Vasco, em 2022, vai disputar a segunda divisão pela 5ª vez. É inacreditável. O Vasco hoje é o 30º clube no Brasil, 10º colocado na Série B. Ficou 15 minutos no G4 durante um momentinho ali no Campeonato Brasileiro e não conseguiu subir. Muitos erros, muitas decisões equivocadas, muita política, muita briga, muitas situações que a gente vai comentar aqui, mas a gente também tem que pensar em 2022, que é um ano, como disse, que a gente vai voltar a jogar a Série B, mas com uma cara diferente, um elenco totalmente limpo, todos os jogadores que nos deram esse desgosto, praticamente todos indo embora, novas peças não tão animadoras chegando, e também um novo treinador, um novo gerente de futebol, um novo organograma no futebol. E também uma discussão que vai ser muito acalorada para o ano que vem, que é a discussão da sociedade anônima no futebol. Terminando esse ano aí com o Cruzeiro, com o Botafogo, todo mundo sendo vendido, e no Vasco uma divisão danada, a gente vai também discutir esse assunto. Estarei ao lado de 3 companheiros que estiveram ao nosso posto sempre, ora cobrindo, ora fazendo comentários, participando de lives, e que com certeza tem muito a falar também daquilo que foi 2021 para cada um e do que pode ser 2022. O Emerson Rocha, a Jéssica Dias e o Jean Faísca, quem peço a presença. Vou fazer a chamada para os 3, como se a gente estivesse no colégio. Atenção, Emerson Rocha, presente. Presente. Feio que nem o... Mas deixa pra lá. Jean Faísca, nossa contratação nesse ano de 2021. Que isso? Jean Faísca, aquele zagueiro corpulento, canhoto, que quase arrancou meus olhos na festa do dia. O Maxi Lopes, mas ele é mais magro que o Maxi Lopes, isso aí eu posso dizer. Mais para Bandock, é verdade. Jean Faísca, presente, Jean Faísca. Presente, professor. Cadê a maçã? Jéssica Dias, que não é minha filha, volto a dizer, é importante a gente frisar isso aqui, ela não é minha filha, mas se fosse seria um grande prazer. Jéssica Dias também, que veio esse ano para o canal, veio somar com o seu talento, com a sua capacidade, com o seu poder de crítica, que é o que eu mais gosto da Jéssica. A Jéssica, quando fica irritada, é um negócio sensacional. Ela sente porrete nos caras. Mais ou menos assim. A gente tem o Dias no nome. Quando os dias estão quentes, a gente entra muito duro. Jéssica Dias, presente, Jéssica? Presente, estamos aí. Estamos aí. Gente, eu queria deixar aí o espaço livre para vocês falarem, porque eu quero levantar uma única bola esse ano de 2021, porque a gente teve uma novidade. Depois daquela eleição, ou daquelas eleições, eu já não sei nem mais se é singular ou plural, porque o Vasco é o único clube que tem centenas de eleições, centenas de brigas e justiças. O Vasco tem, ou teve, um novo presidente, que foi Jorge Salgado, que começou, se eu não me engano, no dia 24 de janeiro desse ano, e fez uma gestão em 2021 com uma expectativa, aportes, grana, melhoria, transparência, futebol competitivo. O Vasco caiu em 2020, e aí nada. Acabado o ano, nada. Mas eu quero que vocês falem, até porque é importante, não deveria ser justificativa, que todo mundo continua com essa resenha.
essas coisas bobas de que a gente é isso, que a gente é que vocês acham que vocês acharem, porque a gente não está mais aqui, é exatamente vida que segue. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o ano. O que que tem de positivo, se é que teve alguma coisa, e o que teve de negativo do primeiro ano da gestão Jorge Salgado, para a gente, né, sintetizar num apanhado só. E aí vocês falem de bola, falem de grana, falem de marketing, falem de gestão errada, de comunicação, tem um monte de coisa para a gente falar. E como eu sou uma pessoa muito educada, eu vou começar com as mulheres, né? Porque eu já disse que por mim o mundo era só das mulheres, esses homens não servem para absolutamente nada. Jéssica Dias, agora sério, falando sério, o ano de 2021, a gestão Jorge Salgado, prós e contras e positivo e negativo, o que você acha? Tudo bem, querida? Feliz ano novo. Você tem uma passagem de ano muito boa, viu? Feliz ano novo, Flávio. Bom, tudo bem? Um abraço para você, para o Emerson, para o Jean. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer, né, chegar ao último dia do ano, estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou aí novata no canal, junto com o Jean Faísca, mas eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive de fazer parte dessa equipe nesse ano, de estar terminando o ano aqui com vocês e de saber que a gente vai seguir aí essa parceria para o próximo ano, né? E esperando, é claro, que a gente consiga fazer um trabalho cada vez melhor, porque o fruto disso a gente tem colhido, né? Que mais do que qualquer questão de monetização, que as pessoas falam muito aqui nessa rede, né? Nesse canal, é que a gente consegue realmente alcançar as pessoas com a nossa mensagem, por hora negativas e ruins, porque o clube no qual nós cobrimos também não ajudou muito esse ano, mas assim, acho que a gente também passou muita coisa boa para as pessoas e eu fico muito feliz em fazer parte disso. Com relação ao Vasco, eu diria um ano para se esquecer. A gente pode até pontuar uma coisa ou outra positiva com relação a esse primeiro ano da gestão do presidente Jorge Salgado, mas em suma, em maioria, assim, abrangente, é, foi muito negativo esse primeiro ano de gestão, levando em consideração que o Vasco é um clube de futebol e o futebol foi realmente um fracasso. O pior ano da história do Vasco, com certeza. Treinadores, se eu não me engano, foram três no total nessa temporada, e nenhum deles conseguiu fazer com que alguma filosofia mudasse dentro do elenco, dentro das quatro linhas, dentro de campo. E aí o Vasco, que já estava disputando uma Série B, né, comete aí essa atrocidade, essa injustiça com o torcedor, que é simplesmente não subir. E além de não subir, ter uma das piores defesas da competição, não estar no G4 nenhuma vez. Então, assim, se a gente for levar em consideração que é um clube de futebol, foi totalmente um fracasso. Totalmente um fracasso. Nada que o presidente Jorge Salgado ou pessoas que fizeram parte dessa gestão nesse ano, que já nem fazem mais, possam falar, vai justificar o que foi o futebol do Vasco nesse ano, nessa temporada. Levando em consideração alguns brios, né, alguns pontos ali que talvez salvassem a questão do marketing esse ano, a gente realmente viu o clube se movimentando bastante. A gente viu o clube valorizando ídolos, como por exemplo, o Barbosa, o próprio Barbosa, né, deu o nome ao CT, ganhou lá um grafite, uma pintura lá em São Januário. O próprio Roberto Dinamite, né, teve ali a questão da estátua do Roberto Dinamite, que vai ser inaugurada em 2022, e aí foram questões que aconteceram nesse ano de valorização da identidade do Vasco, e a gente, é claro, tem que levar isso em consideração. Fora inúmeras outras campanhas, camisas lançadas e assim, questão de patrocínio, o Vasco se movimentou muito bem no sentido de marketing, tá, gente? E é claro que a gente tem que pontuar isso aqui. Também na questão de financeira, né? A gente sabe que a dívida segue grande, mas algo se fez, né? Acordos na justiça, tentativa de pagar salário garantindo lá a questão junto ao sindicato para pagar os funcionários, mas mesmo assim ainda tem coisa em saldo chegando, em saldo negativo, né? Chegando ao dia 31 de dezembro. Então, assim, em suma, Flávio Dias, foi um fiasco realmente. O presidente Jorge Salgado, por inúmeras vezes, a gente quis ouvi-lo, a gente quis uma explicação, a gente quis que ele se aproximasse do torcedor por meio da imprensa, e isso simplesmente não aconteceu.
por um desejo dele. A gente teve também uma assessoria de comunicação que não conseguiu, né, de certa forma, entregar um trabalho que realmente ajudasse a imprensa, que realmente fosse assessorando a imprensa, né, no sentido das pautas que são administrativas. A gente teve muita dificuldade de conseguir trazer informações, entrevistas, e tudo que a gente conseguiu aqui foi com o máximo esforço. O torcedor que acompanha aqui o canal Atenção Vascaínos tem que ficar ciente disso, tá, gente? Não foi fácil, não foi fácil. Aqui, ó, Flávio Dias que o diga, penou para conseguir uma informação, uma notícia, para trazer em primeira mão para vocês, porque a gente simplesmente foi blindado do clube. E, é claro, né, Alexandre Pássaro, que não tem como a gente também não destacar, que foi uma questão de... Assim, é ruim a gente ficar falando toda hora do mesmo assunto, mas ele está entre os pontos negativos, a gente não pode deixar de destacar. Então, em suma, foi um ano bem ruim. Mas, né, vamos esperar para o próximo para ver o que vem por aí. Jean Faísca, meu querido, e você? Qual é o seu balanço aí desse primeiro ano de gestão? Já trazendo aí um comentário em cima do desempenho das áreas que você acha que são importantes serem mencionadas, na área de pontos positivos e também na área de pontos negativos. Prazer, mais uma vez, ter consolidado esse ano aí de 2021 com o seu talento, com a sua opinião firme, com o seu carisma. Você é um cara muito carismático, a galera gosta de você. Você é um figuraça, né? Tu é um malaço, né, Jean Faísca? Mas tudo bem, não tem problema nenhum, não. Fala, Jean Faísca. Feliz ano novo, meu Fala, Flávio. Feliz ano novo, Flávio. Feliz ano novo, Emerson. Feliz ano novo, Jéssica Dias. Toda a galera aí ligada no canal Atenção Vascaínos no último dia do ano. Esse ano que ficou caracterizado como o pior ano da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu não vejo um outro ano, porque no mesmo ano o Vasco conseguiu cair para a segunda divisão e não conseguir o seu retorno para a primeira divisão. E eu concordo com a Jéssica que teve algumas áreas que, por exemplo, a questão do Barbosa, do CT, é um gol de letra, a história da estátua do Dinamite é um gol de letra, só que, infelizmente, a campanha dentro de campo acaba ofuscando esse tipo de coisa. E nada mais claro para ilustrar isso do que a estátua do Dinamite, algo que já era para ter sido inaugurado, algo que já era para estar consolidado, pela campanha ridícula, pífia, que o Vasco fez esse ano na Série B, ela ficou pelo caminho. Ah, ainda vai acontecer? Vai acontecer. Mas a data principal da inauguração já ficou para trás. Então, assim, o que precisa ficar bem claro na cabeça desses dirigentes do Vasco, e parece ser uma coisa tão simples, o Vasco não eu lembro muito bem que a gente pegava no pé do rival, que chegava final do ano, os caras não ganhavam nada, e a gente ficava assim, foram o campeão da planilha, né? Foram o campeão disso, foram o campeão daquilo outro, foi o cheirinho, não sei o quê. Só que assim, a gente via indícios que aquilo uma hora ia dar certo, que aquilo uma hora ia acontecer. Poderia ficar chacoalhando planilha, mas as coisas iam acontecer. E no Vasco, infelizmente, eu não tenho essa certeza. A gente fica apegados a número, a planilha, a superávit, só que a gente não consegue nada. Nada. E o Flávio trouxe a informação aí já na semana passada, na questão de salário de 60 mil, aí é um pouquinho mais lá, chegar até 60, e umas cerejinhas do bolo acima de 100. Cara, é muito difícil. Sendo que o Vasco só tem salário para atrair jogador, porque o Vasco não tem nada para casar na mesa para trazer jogador de outro clube. Então, assim, o ano do Vasco de 2021 foi muito abaixo de tudo aquilo que a gente imaginava. Realmente, assim, é uma decepção muito grande. E eu tenho a noção, ou a perspectiva, ou algo, que eu nunca vi um presidente do Vasco tão abandonado quanto o Jorge Salgado. Essa é a impressão que eu tenho. Eu nunca vi. Os outros presidentes ainda tinham seus pares, os caras que estavam do lado, que servia de escudo. Eu vejo um Salgado com um comitê formado do futebol, que ninguém sabe. Se você pegar os 4 nomes que o Flávio trouxe, cada um representando um grupo político. Essa é a informação, né, Flávio? Um representa outro, um grupo, outro representa outro. Se você sair com esses 4 caras na arquibancada de São Januário, a torcida reconhece esses caras? Sabe quem são esses caras? Não sabe. Então, assim, as pessoas que eram para estar colada no presidente aí para esse momento de angústia que a gente vê, a gente não consegue. Temos agora no Carlos Brasil a única pessoa que a gente está se apegando para ver se
as coisas acontecem, né? Era para vir um organograma de vir um executivo, um coordenador, e não vieram. Ficou basicamente o Carlos Brasil e o Eduardo Húngaro, que o Eduardo Húngaro veio no pacote, mas também ainda não apareceu, ainda não falou. E para encerrar aqui a questão da comunicação, eu fico muito à vontade para falar, porque assim, o meu quadro não é um quadro de informação. O Faísca Tá On é basicamente um quadro de opinião. Agora, Jéssica Dias com o boletim, Emerson Rocha com o Bom Dia Gigante e Flávio Dias com o News, com um clube que só aquilo que foi coletiva durante um ano inteiro, só coletiva, torcedor, faça esse exercício, o que é trazer material de Vasco até você. Era uma loucura o que esses três aí fizeram durante o ano todo. Olha, eu vou até dizer, antes de chamar o Emerson, eu faço uma comparação, porque 2020 foi muito difícil, porque a gente teve pandemia. A gente teve uma dificuldade muito grande, porque foi assustador, e eu vou colocar o Emerson no papo. E o Emerson faz também muito conteúdo, assim como a Jéssica, mas o Emerson faz um Bom Dia diário. A gente, em 2020, a gente teve que se adaptar. E esse contato remoto que a gente teve facilitou também em muitas situações que a gente conseguiu ouvir alguns personagens, como o Germancano, como o Fred Guarim e muitos outros, por conta dessa facilidade. Então, talvez a pandemia a gente tenha conseguido se reinventar. Agora, isso que disse o Jean agora, Emerson, me chama muito a atenção, porque 2021, e não é jogar confete, não, até porque eu não gosto disso, eu acho que é uma obrigação nossa. A gente é jornalista, a gente assina lá o diploma, que a gente tem que conseguir notícia todo dia e que se vire, não tem problema. Mas, assim, eu me sinto muito mais fortalecido depois desse ano de 2021, como notícia, como informação, porque você consegue buscar as suas fontes, você consegue ter essas fontes mais do seu lado, porque são elas que salvam. Porque realmente a comunicação do Vasco em 2021, eu vou falar já já da gestão, para mim foi um dos pontos mais negativos. E eu já falei isso aqui, a comunicação, ela derruba o presidente, ela vence guerras. Comunicação é algo fundamental na vida. Se você não se comunica, você não casa. Você nunca vai conquistar se for mulher, você nunca vai conquistar se for uma mulher, seu marido. Enfim, comunicação é fundamental para tudo. Se você não soubesse comunicar, vai viajar para a Alemanha sem falar um mínimo de inglês. Você não come. Então a comunicação, ela é um fator atrapalhador. Eu me lembro daquele gesto do presidente Salgado lá no Estádio dos Aflitos, que ele foi conversar com um torcedor e virou uma notícia. Ou então ele sendo entrevistado por um torcedor no saguão do hotel em Londrina, dizendo, já está contratando aí um diretor executivo. Isso é uma esculhambação. E eu vejo as pessoas enaltecendo, desculpe quem estava lá, que na minha concepção tem todas as virtudes, mas foi muito ruim no que fez. Muito ruim. Mas o presidente ele é incontrolável, então pede boné e vai embora antes. Porque se ele é incontrolável, o seu trabalho está atrapalhando, porque aquilo ali é a instituição que está falando. É o presidente da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas eu queria que o Emerson falasse também sobre a gestão em 2021, sobre esse balanção aí do que você pode botar de prós. Estou sentindo que prós tem pouca coisa, hein? Mais contra do que prós. Feliz Ano Novo! Ho, 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 já passou. Agora é Happy New Year, Emerson Rocha. Feliz Ano Novo, Flávio. Feliz Ano Novo, Jéssica. Feliz Ano Novo, Jean. E para todo mundo que está curtindo esse vídeo de final de ano da gente aqui do canal Atenção Vascaínos. A Jéssica já resumiu tudo o que eu ia falar. Muito bem, só discordo em um ponto. Eu acho que esse ano de 2021 não pode ser esquecido de maneira nenhuma. Ele tem que ser sempre lembrado como o pior ano da história do Vasco, por tudo que ela mesma falou, por todos os erros e pouquíssimos acertos, mas muito mais erros. Bota em 98% de erros e 2% de acerto. Então, por isso que a gente não pode esquecer, para a gente não errar novamente no que aconteceu esse ano. E outra coisa, Flávio, em relação ao que você disse, o próprio Jean trouxe agora, em relação ao ano de 2021, com muitas informações, mesmo com o clube todo desse jeito, eu vou te falar com mais sinceridade ainda. Nesse mês de dezembro, o torcedor que está aqui assistindo a gente, é lógico que essa questão de jogar confete em si é meio complicada, mas, cara, é só analisar. Nesse mês de dezembro, quem trouxe as informações do Vasco, quem alimentou todos os portais, quem alimentou a cobertura do Vasco foi o canal. Não tem como não falar isso. Teve gente que começou a fazer
matérias já especiais e tal, e a gente aqui todo dia trazendo informação. Por mais que, por exemplo, falaram, essa semana não vai apresentar ninguém, mas a gente trouxe informação todo dia. Uma informação de bastidor aqui, uma conversa com lá, e a gente trouxe informação todos os dias. Então a gente também tem que falar sobre isso também, não só no ano de 2021 como um todo, mas agora o mês de dezembro também. Agora, Flávio, em relação ao ano, eu vou trazer até números importantes, porque o Vasco jogou 59 partidas esse ano. Das 59 foram 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas. O Vasco fez 73 gols e tomou 77. Eu não lembro do Vasco ter um ano com déficit de menos 4 gols no saldo no ano, contando Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco disputou 3 campeonatos, tirando a Copa do Brasil, que foi eliminado inclusive pelo São Paulo, mas até porque pegou também adversários de Série D, Série C. O Vasco pegou adversários muito fracos durante todo o ano, pouquíssimos times de Série A, e mesmo assim ficou em menos 4 gols. Só para você ter uma ideia em relação ao futebol do Vasco. E aí você coloca no balaio os jogadores, porque, por exemplo, bota até a mão na palmatória, porque a gente falou muitas vezes aqui que o Vasco tinha o melhor elenco da Série B, e tinha mesmo, tecnicamente, nomes, tinha mesmo. O Vasco é sim o melhor, tinha sim o melhor elenco da Série B, e inclusive a maior folha salarial da Série B disparado. Assim, o segundo colocado tinha quase metade do que o Vasco gastou. Só que os jogadores não cumpriram o que tinha que fazer. Aí o torcedor vai falar o seguinte, mas contratou jogadores que não vinham jogando. E aí que é mais um erro que começa a acontecer para o ano que vem, que a gente vai debater daqui a pouco aqui. Por exemplo, eu falei isso, o Vasco foi eliminado na Série B praticamente naquele jogo do Guarani. Tá bom, no Botafogo ainda tinha um pouco de chances. Mas ali no Botafogo, que fez a mudança, a demissão do Alexandre Pássaro e do Fernando Diniz, o Vasco não, no dia seguinte, já tinha que ter apresentado já um comitê, pelo menos uma pessoa ou outra, para fazer o futebol já visando esse ano. Colocava os moleques da base, não, colocou jogadores que era certo que não iam ficar para esse ano que vem, e deixaram esses jogadores jogarem mais partidas. Podia ter colocado a molecada da base para poder experimentar. Já começaram a fazer contratações. O Vasco não deu liga em relação ao final de ano. Já pensando no ano de 2022, eu vejo, por exemplo, o Curitiba no passado, o próprio Botafogo, quando já sabiam que iam ser rebaixados, começaram a fazer mudanças, de mudar técnico, de mandar técnico embora, contratar jogadores, contratar situações para poder reformular o elenco do Vasco, e até mesmo a questão do departamento de futebol, e não aconteceu. O Vasco ficou remoendo, a gente ficou demorando aqui. O próprio Carlos Brasil chegou por uma função e agora não chamamos ninguém. Então bota ele na outra função mais uma vez. O que aconteceu também com o Alexandre Pássaro. Independente, não estou nem comparando o Carlos Brasil com o Alexandre Pássaro. Só a situação. Porque você contrata um cara por uma função, o próprio você falou sobre a entrevista que o Jorge Salgado, em entrevista para o torcedor lá em Londrina, ele falou de 2 nomes que estavam certos e que não chegaram. Ricardo Gomes e Fernando Praz. Não vieram nenhum desses 2. Então, é mais uma vez, a situação do Vasco está complicada demais. A gente tem que bater nessa tecla, porque os erros de 2021 foram muito grandes e a gente não pode esquecer. E outra coisa, está começando a acontecer de novo para 2022. O Vasco precisa contratar jogadores que vieram jogando, que estão de saúde. A própria entrevista coletiva de apresentação do Carlos Brasil e do Zé Ricardo dava indício para isso, mas começam a aparecer alguns jogadores assim que o torcedor fica meio com o pé atrás. O próprio Raniel é um deles, que a gente pode também debater isso aqui, a situação do elenco. Independente se ele pode ser bem ou não, mas é um jogador que o torcedor fica com o pé atrás porque não vinha jogando, né, Flávio? Olha, eu vou, assim, ser bastante direto. Eu acho que, primeiro, eu nunca vi uma eleição como essa do Vasco. Nunca vi. O ano de 2021 tinha tudo para ser o que foi. Tinha tudo para ser o que foi. A gente começou o ano de 2021 na briga da justiça entre todos os candidatos. Júlio Brandt, Luiz Roberto Levenciano, Jorge Salgado, todo mundo quebrando o pau. Foi assim que aconteceu. Jorge Salgado, praticamente durante 2 meses como presidente, eu vou colocar até 1 mês, né? Ele não sabia se era o presidente. E é bom lembrar, a gestão assumiu com o Vasco ainda, porque teve aquele plano de 100 dias, lembram bem? No início do ano, Vanderlei Luxemburgo assumiu e ao lado dele estava o Alexandre Pássaro. O Pássaro já estava no futebol do Vasco. Então, houve aí um plano emergencial. O Vasco, quando entrou em 2021, o Vasco não estava no Z4. E foi rebaixado com uma campanha muito ruim e com uma atitude covarde do elenco do Vasco naquela partida final contra o Corinthians. Que foi uma atitude covarde daquele time.
E aí a gente vem 2021 com uma perspectiva de vamos ver o que o Salgado pode fazer. E acho que o presidente Jorge Salgado é o maior culpado da tragédia que foi o ano. Porque ele é o presidente, gente. Ele é o cara que manda no clube. Ou, se não, vejamos, quem contratou o Alexandre Pássaro? Foi o Buda? Não, foi ele. Quem acreditou no Alexandre Pássaro até o final sem questioná-lo? Foi ele. Quem em momento nenhum pediu ao Alexandre Pássaro para contratar novos jogadores? Foi ele. Quem aceitou que nenhum dirigente pudesse estar junto nas viagens, no CT, para ver, para entender, para questionar? Deixar o Alexandre Pássaro sozinho. Foi o presidente Jorge Salgado. Quem deu carta branca ao seu Adriano Mendes para tomar as posturas financeiras que tomou durante esse ano? Porque eu já falei isso aqui, inclusive durante a semana. Adriano Mendes está no Vasco há 4 anos. Na verdade, 3, porque em 2020 ele largou. Largou por um projeto político, porque ele veio apoiando um novo candidato. Tá? Não estou aqui para defender ninguém, mas tem torcedor que deve estar com saudade do ex-presidente Alexandre Campelo, pelo menos em 2020, porque nós caímos. Mas o Vasco contratou Germancano, o Vasco trouxe Martim Benítez, pelo menos o futebol, que é o que tem que ser respeitado, foi. Não deu certo em campo, porque os jogadores, nós tivemos uma safra de jogadores, pelo amor de Deus, né? Quem viu a entrevista do Lisca recentemente, lá para um companheiro lá do Rio Grande do Sul, viu como é que era o futebol do Vasco. Né? Que você tinha que justificar quem vai alterar, ele deixou no ar que não, tinha líder ali, mas não tinha líder aqui, enfim, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Então, a gente tem uma situação de um capitão de um time que vai num jogo Vasco-Flamengo e dá uma colocada em mim, dá uma colocada no canal, de uma forma oportunista, que ele depois reconheceu o erro, porque sabia que os estrangeiros não gostavam dele, e a gente teve um gesto em 2021 que para mim foi emblemático, e corroborou com a informação que a gente deu, que foi o gesto da bandeira do Germancano. Então o ambiente do Vasco era uma porcaria. Era uma porcaria. Eu acho que positivo o Vasco só teve uma coisa. Uma coisa. Na verdade, 2 coisas. Uma que é sempre positiva. A torcida do Vasco. Apesar que nós entramos em 2021 num ano perigosíssimo, de uma torcida dividida, de uma torcida que briga entre ela. E isso, para mim, é o mais preocupante. E segundo, a questão da imagem do clube, que foi um clube que durante anos foi antipático e ninguém tinha vergonha de não ser. O Vasco comprou algumas brigas. Eu sei que tem muita gente que discorda, mas eu não discordo. Eu acho que o mundo é igual para todos. Ah, causa gay. Ah, o racismo. Tem muita gente que é contra. E eu não respeito, tá? Porque eu acho que isso não tem discussão. E foram causas que o Vasco cobrou, foi em cima e teve retorno. O marketing do Vasco, tão criticado, porque o vice-presidente, o Vitor Roma, é um cara muito criticado por conta de gestos, de posturas, de participação em Twitter, que é uma rede social enlouquecedora, fez um trabalho razoável no Vasco. Porque o Vasco melhorou o seu potencial financeiro. Mas se você for comparar com o rival que tem 100 milhões na camisa, ainda é pouco o Vasco ter 25 milhões. Agora, erros. Alexandre Pássaro. Erros. O CEO Luiz Melo. O que faz Luiz Melo no Vasco? O que faz? Se ele é um CEO, ele deveria dar ao clube um mínimo de caminho. Não veja aparecer, não dá uma entrevista. Adriano Mendes, pelo 3º ano no Vasco, o que traz de benefícios, além das planilhas, e dizer que o superávit, que melhorou a dívida, que melhorou aquilo? Nada. Alguém falou aí, eu acho que foi a Jéssica que falou dos acordos, ou o Jean que falou dos acordos na justiça, por parte do jurídico do Vasco. São acordos que estavam pipocando. Era para fazer Fazenda Nacional e outras coisas, nada mais do que obrigação. Todos os outros clubes fizeram também. Então eu acho que tem muito pouco pró, muita coisa contra, mas para mim o grande culpado, e eu boto a culpa nele, apesar de respeitá-lo, apesar de entender o que ele já fez e de saber do caráter do presidente Jorge Salgado. Sim, o conheço há muitos anos, é um cara que não precisa disso. Salgado é uma das maiores fontes do mundo de grana, gente. O presidente do Vasco tem dinheiro para burro. Ah, ele não aposta no Vasco. Aposta. Já botou dinheiro, aliás, foi discussão. Porque ele disse, na primeira entrevista única que ele deu aqui no canal, lembra? Que ele falou, eu vou pagar quem, inclusive a mim. E deu aquela confusão danada.
mas acho que o grande problema do Vasco, além do futebol, mas corroborado, foi a comunicação. A comunicação do Vasco foi péssima com o seu torcedor. Péssima, em todos os sentidos. Não foi transparente, não foi claro, não foi nítido. Então eu acho que o ano de 2021 é para ser lembrado, como disse o Emerson. Jamais esquecido. É para ser lembrado, para que não se cometam erros como se cometeram em 2021, agora em 2022. E eu quero perguntar a vocês, 2022, qual é a perspectiva que vocês veem para esse Vasco? Na melhoria de tudo, de comunicação, de marketing, de finanças e principalmente de futebol, com essa dupla aí, um organograma diferente, descentralizando a figura de um gestor acima do bem e do mal. O Carlos Brasil chegando, voltando aí, não é o cara de nome, de pose. O que vocês acham? O que vocês pensam para esse próximo ano? Jéssica, qual é a sua perspectiva para o Vasco no ano que vem? Eu tô aqui bem reflexiva, tentando lembrar, inclusive, de alguns episódios ainda que aconteceram, que acometeram esse ano, né? E aí a gente não pode deixar de lembrar também, por exemplo, antes de falar da minha perspectiva, daquela situação, daquele episódio dos troféus do Vasco, né? O transporte dos troféus do Vasco amontoados em uma Kombi, como se fossem coisas de descarte, Muito bem que a lembrado. gente já falava, cara, isso daí tá muito errado. Muito bem. Coisas como também a questão da base, né, do Vasco, do que aconteceu com a base do Vasco nesse ano, o fato do próprio Gramado Carlos de São Brasil ter Januário, né, Jéssica? deixado o Vasco, o gramado de São Januário. Então, cara, eu digo para você, foi um ano bastante sofrido, sim, pro Vasco, para a instituição Vasco da Gama, num contexto muito holístico, sabe? Num contexto muito grande. Foram vários pontos em que foi lesada realmente a instituição Vasco da Gama e que isso parece até que não, porque futebol é dentro de 4 linhas, né? Futebol, resultado é bola na rede, mas isso tudo faz parte do ambiente organizacional que é um clube de futebol, né? Então, com certeza já eram indícios de que a coisa estava ficando realmente feia. Agora, para o próximo ano, Flávio, a gente que acompanha o dia a dia, que tem acesso à comunicação e etc., a gente já vê alguns pontos de possíveis melhoras nesse sentido, né? Inclusive, na última semana, se eu não me engano, a gente foi informado de que haveria janela para... Olha, é tanto tempo que eu não vejo um comunicado desse. Estaremos com janela aberta para a imprensa. Que eu já não sabia nem... Que janela, gente? Já não sabia nem mais o que significava isso. Mas, assim, a partir do ano que vem, a gente vai poder fazer um pedido de uma entrevista exclusiva para o treinador, para o gerente geral, para ter um retorno, para ter uma resposta. Da mesma forma com a base do Vasco, né? O Rodrigo Dias já foi falado aí pela assessoria de imprensa que ele vai falar. Então, acho que tudo isso passa por um processo de mudança, assim, para melhor, né? Uma mudança positiva. A gente também tem a situação do próprio Carlos Brasil e do Zé Ricardo. Eu acho que um ponto bastante a favor nesse sentido para 2022 é os dois estarem começando um trabalho do início. O Zé Ricardo está participando efetivamente da montagem do elenco, e aí a gente pode discutir se essa montagem está sendo bem feita ou mal feita, mas de qualquer forma, o Vasco agora teve tempo, né, para poder sentar, colocar no papel e aí efetivamente ir no mercado e começar 2022 já um trabalho do início, né, dando start realmente da linha de partida. A gente esse ano teve situações complicadas, né, treinadores como você mesmo falou, Flávio, a situação do Lisca, deixando a entender a situação de escalação e etc. Eu acho que começar um trabalho do início é fundamental. Fazer uma pré-temporada, fundamental. O Vasco vai sair do Rio de Janeiro, vai se concentrar com jogadores e eu acho que, assim, esse é o grande ponto aqui para dar start em 2022. A gente fica um pouco com pensamento positivo com relação a isso. Agora, no sentido de montagem de elenco e futebol para o ano, assim, ótimo, bom, né, maravilhoso seria se o Vasco estivesse na Série B montando um time para disputar a Série B, montando um time para chegar às fases finais de uma Copa do Brasil, montando um time para chegar a uma Libertadores, e não é o que vai acontecer. Então vamos lá botar o nosso pé no chão
né, e ter o nosso sentido aqui de realidade. O Vasco tem feito contratações que não são destaques assim muito grandes e nomes e etc e tal. Isso deixa o torcedor, a gente sabe, um pouco impaciente. O torcedor segue inseguro, muitos acham que vai cair para C ou de repente não sai realmente da B, porque o ponto é esse, inclusive o Emerson destacou, né? Do que foi falado, do que seriam essas contratações, do que seriam baseadas, e aí me vem peças como o Raniel. Não tem como ficar 100% otimista para 2022, porque a gente ainda está calejado de 2021. Até que nos provem ao contrário, até que tenha uma primeira partida oficial e os 11, os que o Zé Ricardo acham ideais, estejam em campo e mostrem um futebol decente, mostrem raça, amor à camisa do Vasco, respeito à instituição, a gente vai ficar assim um pouco descrente, sim. E com toda a razão, né? Porque o Vasco, além de cair, não conseguiu acesso para a Série A. Então, eu ainda fico ressabiada, fico um pouco esperando para ver. Não acho que seja um momento de euforia, de alegria. Agora sim a gente sobe, vamos ser campeões da Série B. Esse pensamento ainda não me vem na cabeça nesse momento. Eu acho que o fato de começar um ano com um trabalho novo e aí tendo essa oportunidade, esse tempo para pensar, é um ponto, é ok. Agora, o resultado desse trabalho só quando a bola rolar, e é isso que importa. No fim das contas, é o que importa, a bola rolar e rolar bem. Agora, tem jogadores que estão vindo que pelo menos são vascaínos, né, Flávio? Amam o Vasco e enfim, tem aí um carinho pela camisa e etc. Porque esse ano foi muita água de chuchu, né? Água de salsicha, água de miojo. Eu acho que não só esse ano, né, Jéssica? Eu acho que é um negócio de alguns anos, né? Porque a gente tem esse elenco aí, muitos deles estavam aí desde 2018, ano foi demais, né? Porque assim, existia nos outros elencos, existia um ou outro, né, que a gente percebia, mas esse ano, meu irmão, juntava tudo, assim, bravo, né? Sabe? Então, assim, eu acho que para 2022, esse deve ser o ponto central, isso tem que mudar. Esperar craque, aí eu fico realmente descrente. Ô, Jean, sabe o que mais me deixa assim? Vamos levantar aqui, Emerson também participar. O que me deixa. Primeiro, que eu tenho uma filosofia para 2022. Eu só vou analisar jogador do Vasco, contratação boa ou ruim, a partir do dia 23 de janeiro, quando a bola começar a rolar. O negócio de não ir, esse cara é bom, hein? Esse cara vê, esse cara vai ajudar, hein? Pô, esse cara jogava bem lá. Porque eu já contei a história do Léo Gil. Léo Gil batia bola parada, que era um negócio impressionante. Só que era só pra pigmeu, só pra não, porque a bola não passava de 5 centímetros, porra. Então, jogador para analisar agora, eu não vou analisar mais isso. Agora, o que mais dói, você falou isso agora na tua primeira participação, como é que a gente vai ter condição de entrar no mercado? Sabe, eu não lembro qual foi a última vez que o Vasco comprou um jogador de outro time. Não lembro. O Vasco foi lá, fez uma oferta e comprou um jogador de outro time. Cara, tem muito tempo que isso acontece, cara. Galarça MT são diferentes, né? Que já tava... mas é café pequeno, né? É café com leite. Eu tô dizendo jogador mesmo, jogador grandão. Não tem, cara. O Vasco não compete. É duro, cara. Então eu fico com o pé atrás. Eu não sei vocês. Não pelo Zé Ricardo. Eu acho o Zé Ricardo e o Carlos Brasil dois caras top. Tá? Aliás, fazendo só um parênteses rapidinho, o que a Jéssica falou aqui, gente, é só deixar claro. Vocês estão falando isso porque vocês trabalham com comunicação. Não, não é isso, gente. A gente, quando fala de uma live, porque a gente não faz isso pra gente faz isso pra vocês. Eu vejo gente que fala assim, vocês têm privilégios. Primeiro que ninguém tem privilégio nenhum. Mas vocês deveriam ficar felizes. Quem critica deveria ficar feliz. Porque, pô, se a gente tem um espaço aqui pra dar... Porque vai ver notícia do Vasco aí em algum lugar. Eu vejo, tento ver, mas não acho. Tá? Então, esse é um ponto. Só pra gente dizer que a gente não tá legislando em causa própria, não. Mas em termos de bola, tirando o Zé Ricardo e o Carlos Brasil que eu confio, eu tô, como diria meu amigo Marco Aurélio Visão, tô preocupado. O Flávio tem tanto privilégio que, em troca desse privilégio de informação que ele tem, ele vai para a coletiva e pergunta para o presidente sobre salário atrasado. Pensa num trair esse Flávio Dias, né, cara? Pensa num cara que troca privilégio por tamancada.
Cara, assim, ó, eu acho até engraçado isso, assim, sabe? Eu acho engraçado, assim, porque tem um meme na internet, Flávio, as últimas entrevistas relevantes do Vasco, que esteve presente, executivo de futebol, presidente, o Flávio sempre foi o craque do jogo. Ele já falou que não liga para isso aí, não tem que ligar mesmo, ele é muito maior que isso aí, mas toda hora aparece o meme na internet e o Flávio, o craque do jogo, porque ele vem e dá na canela dos caras, dá no meio dos caras, entendeu? E mesmo assim, o Atenção Vascaínos é o que tem privilégio. Mas, Flávio, voltando a um assunto que você falou aí, e isso também entra na comunicação do Vasco, para deixar claro para o torcedor. Teve uma fala do Lisca que você citou aí, que eu fiquei, assim, eu tô com ela engasgada aqui, eu tô com ela completamente engasgada. A partir da hora que o comandante da equipe tem que comunicar ao superior que vai mexer na equipe, e o superior dá argumento e o Lisca ainda engoliu o argumento do superior, mas pelo amor de Deus, cara, o que de tão grave tem nessa caixa preta que um cara igual o Lisca foi convencido que ele não deveria meter a mão ali e fazer. E olha, tem muita gente que coloca e deposita no Castan. O Castan era um nome que ele ia mexer, eu não tenho dúvida. Mas não esqueçamos que ele começa a falar assim: eu ia mexer no ataque, eu ia mexer no meio e eu ia mexer na zaga, tá? Então, não era só ali a questão do Castan, tinha mais coisa ali. E olha, eu não sei se o Cano não estava no meio, porque também 8 gols em 38 rodadas, daqui a pouco ele poderia querer mexer no Cano também. Aí vem um outro ponto que muita gente levantou nas redes sociais, e o Emerson hoje também levantou no nosso grupo que nós estávamos conversando lá. Será que a questão do contrato de produtividade, esses caras têm que estar dentro de campo um número de jogos, e a direção, para não ficar mal com esses caras, meio que impõe, entre aspas, que esses caras participem do jogo? Eu fico perguntando isso assim, sabe? Eu queria entender, cara. Eu queria entender. E detalhes, Jean, disso que você está falando, porque é o seguinte: foram 3 técnicos e pouquíssimos jogadores foram modificados assim. Mas assim, muito raro. O Riquelme teve um pouco mais de oportunidade. Sim. O Galá saiu, entrou, mas assim, o time era basicamente o mesmo. O Vasco, o Emerson trouxe aí, o Vasco ele sofreu mais gols do que fez a temporada toda. Emerson, eu não precisa nem pesquisar isso aí nunca aconteceu na história do Vasco, isso aí nunca aconteceu, isso aí com certeza foi a primeira vez que aconteceu. E assim, o Vasco com esse tanto de derrotas que o Vasco teve, durante a partida o Vasco não mexia, o Cabo não mexia, o Lisca não mexia e o Diniz também não mexia. Cara, tinha jogo assim que você via umas peças que estavam morrendo em campo, vagando dentro de campo, e nada acontecia. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Dava uma brechinha no meio de campo, quem entrava? Rômulo. Meu Deus do céu, por que tinha que entrar o Rômulo sempre, cara? Toda hora esse homem estava dentro de campo, cara. E o Galarça lá, que assim, eu sempre digo assim, ó, o Galarça tem uma entrega muito grande e uma capacidade de evolução que eu não sei onde ele pode chegar. Hoje eu não vejo ele como um jogador pronto ainda. Não vejo. Eu acho que ele toma muita decisão. Mas dentro daquilo que a gente estava vendo, pelo amor de Deus, não tinha que pensar 2 vezes. O Rômulo não tinha condição nenhuma de estar dentro do campo. Inclusive o Lisca, na última partida dele, morreu com o Rômulo dentro de campo. Será que tinha alguns caras assim que tinha que dizer assim, ó, esses bonecos aqui tu não pode tirar muito, porque esses caras aqui têm produtividade, meio que eles vieram ajudar o Vasco, então vamos ajudar eles? Sabe, essas coisas assim que deu margem. E olha, se eu sou o Zé Ricardo, depois dessa declaração do Lisca, eu já chamava o Brasil, chamava o Salgado. Escuta aqui, ó. Quando eu quiser mexer, eu tenho que passar por esse processo aqui também, ou eu posso só mexer? É isso aí. Como é que funciona isso aqui? É isso aí. A hora que eu ver que os caras não estiverem rendendo, eu tiro esses bonecos dentro de campo, ou eu tenho que avisar vocês que eu vou tirar os caras? Cara, tem que prestar atenção nisso aí, entendeu? Na lista, né? Ele vai entrar na lista, porque ele é o último dos moicanos. De lá pra cá foram 9 que só deram errado. Entendeu? Perfeito. Ia dar certo. Mas aí o sistema, o Vanderlei Luxemburgo. Porque se foi prometido pagar os salários em 2019, chegou no final do ano, o mago das finanças disse, não, vamos pagar a Fazenda Nacional lá, não vamos pagar ninguém, o dinheiro da associação em massa, a gente vai gastar todo com... Tudo bem, tá certo, mas e a grana dos jogadores aqui? O futebol, como é que fica? Até a premiação do Brasileirão.
Tudo, cara. Eu penso muito nisso, cara. Tem muita coisa. Porque não é de agora, não, gente. A gente tá falando desse ano, mas ano passado muita coisa estranha também aconteceu. Muitos jogadores foram Ô, insistentemente Flávio, escalados, sabe? ô, Coisas Flávio, estranhas. teve, Jogadores que não tem que estar ali. Pra quê, cara? Tem jogadores que não tem nada a ver, gente. ó, eu quero pedir perdão. Depois o torcedor que estiver assistindo aí a nossa live pode até me chamar aqui de novo. Mas hoje alguém no Twitter colocou para mim. Tem a questão de uma declaração do Fernando Diniz que também passou aberto, assim, que ele fala assim, ó, o treinador do Vasco, para dar certo, ele não pode deixar se passar por chantagens baratas. Vocês lembram dessa fala do Fernando Diniz Sim, quando ele sai do Vasco? sim. Cara, o que ele quis dizer com isso, será, cara? O que será que ele quis dizer com isso? Aí vem a história do Lisca... depois da demissão. Isso, aí você começa a juntar, que nem o Flávio gosta muito de juntar, ó, junta aqui, junta ali, vira essa carta aqui, chantagem barata, vira essa carta aqui. Então, alguma coisa está errada aí dentro, cara. Alguma coisa está errada. E isso precisa ser resolvido urgente. O torcedor. E Flávio, não é de agora, não, hein, Jean? É de muito tempo não. isso, que a gente já vê esse filme aí já há algum tempo. O que essa direção precisa entender, e a diretoria do Vasco, essa semana aí, na reunião do conselho que foi transmitida ao vivo, eles deixaram claro que eles querem fazer 12 jogos no Maracanã dos 19 na Série B. 12 no Maracanã dos 19 na Série B. Amiguinhos, se o time não tiver competitivo, se a bola não tiver entrando, não adianta levar para o Maracanã, porque a nossa única arma é São Januário ainda. É lotar aquilo lá e fungar no cangote dos caras, entendeu? Porque se não for assim, não adianta levar jogo pro Maracanã. Não adianta, que é um tiro no pé. Enfim, Flávio. Só se tiver programado alguma obra, né, Jean? Aí não tem jeito. Só se São Januário tiver para fazer finalmente a reforma que não sai, né? E não vale. Até porque tem o seguinte, se você vai pro Maracanã com um time ruim, o prejuízo é muito maior. Muito maior, exatamente. Você tem um estádio para 60 mil pessoas. Aliás, cara, é outra situação que eu também não entendo dessa gestão Jorge Salgado, como eles não gostam de São Januário, né, cara? A gestão estava toda alocada em São Januário, foram lá pro centro da cidade. São Januário hoje é um deserto, não tem ninguém. Você fica até com medo de ir a São Januário de encontrar uns fantasmas lá, umas coisas antigas. E aí agora, inclusive, tudo bem, teve torcedor que foi precisar... lá, né? Invadiu, entre aspas, né? Entrou na sala da presidência, fala, cadê o presidente? O presidente não fica em São Januário de jeito nenhum. Tá entregue a terceiros, né? Essa é a verdade. Isso é ruim até pro Artuzão ali do restaurante, né? Porque tinha gente que movimentava ali, agora não dá. Artuzão. Agora, tem um assunto, gente, que a gente vai ter que falar, que é um assunto que eu tenho certeza que vai ser, eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu vou deixar essa banana para vocês, maior do que o futebol. Num ano em que a gente precisa voltar à Série A, a gente tem que ganhar, a gente tem que subir. De qualquer maneira, não dá para o Vasco ir para o terceiro ano Série B, porque aí eu temo pelo clube. A gente vai ter essa discussão aí da Sociedade Anônima do Futebol, que eu acho que vai ser o assunto top do ano. Um assunto mala, porque é um assunto mala, porque o torcedor ele pensa o seguinte, o que eu vejo, para colocar aqui para vocês, eu vejo o torcedor com a seguinte cabeça: o Vasco tá duro há muitos anos, o Vasco não tem grana. Vem alguém milionário e compra o Vasco e faz um baita de um time. É o sonho na cabeça do torcedor, concordam? É mais ou menos essa a equação. Só que por trás desse sonho, o cara que chega lá, imagina, eu ganhei na Mega Sena 20 bilhões de reais. Aí eu sento lá, eu vou ajudar o Vasco. Aí chega alguém e diz assim, senhor, tem uma conta aí para pagar de 1 bi amanhã, porque vai acontecer isso, senão vão penhorar, tem que reformar o estádio, a obra é 500 milhões. Eu começo a ficar assustado, cara. Tá lá o Ronaldo no Cruzeiro. Vocês já viram o Ronaldo no Cruzeiro? Tem que pagar a guia tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar aquilo outro. Já mandou embora o Luxemburgo, já mandou embora, já cortou, vai ser a menor folha salarial. Aí você fica pensando, pô, mas peraí, cara. O cara chegou com uma grana e, porra, vai cortar. Flávio. A justiça, os impostos são cobrados, cara. Tem que pagar, meu irmão. A gente, não é um discurso contraditório, que a gente tá falando aqui, tem que investir no futebol. Mas aí a discussão da SAF. Porque na cabeça do torcedor brasileiro vai vir o cara lá do Manchester City, vai comprar o Vasco,
vai botar a grana no Vasco, vai fazer um timaço, vai trazer o diabo de jogador que vier. Mas tem dívida por trás. Agora, ao mesmo tempo, o modelo atual é um modelo que, na minha opinião, é um modelo fracassado, cara. Fracassado simplesmente por uma coisa básica. Quem faz a gerência do Vasco há anos é muito ruim. É muito ruim. Por isso que o modelo não deu certo. E não me compare com o Palmeiras, porque o Palmeiras foi alguém que chegou lá de paraquedas, a dona Leila, o cara do Atlético Mineiro, vou botar dinheiro lá. E o Rivaldo, para mim, é o maior exemplo também de sorte. A televisão pagou e os caras venderam 4 jogadores em fileira. Conseguiram organizar. O resto, amigo, Grêmio caiu, Bahia caiu, Internacional está em 12º no Brasileiro, mal, demitindo o treinador. São Paulo está com dívida, Santos está com dívida, Corinthians está pagando o estádio até hoje, aí está numa dificuldade danada. Então o futebol brasileiro, a conta chegou para esses caras. Então eu quero discutir com vocês. SAF é a solução? Não é a solução? Qual é a opinião de vocês? Claro, tendo que se embasar mais no que vai ser a SAF. Vou começar com a Jéssica. O que você acha, Jéssica? Aliás, o Jean pediu a palavra. Fala, Jean. Você ia falar, Jean? Não. Só rapidinho aqui, você falou do Cruzeiro, do Luxemburgo. Jogador contratado para o ano que vem vai ter o contrato rescindido antes de treinar no clube. Pode anotar aí. Anota aí e depois cobra de mim. Vai ter o contrato rescindido. Sim. Pode ir, Jéssica. Aliás, é uma discussão que eu também quero ter. Se vale a pena ter um ex-jogador como o Ronaldo, que tem a ver com o clube, como gestor. Porque eu acho que tem os perigos do coração, cara. Porque eu acho que as medidas que ele está tomando são medidas de coração. Sabe? Não é corte. Ele não está cortando porque... Sei lá, me parece isso, cara. Eu acho que ele é diferente do Valladolid. Quando ele diz, não, nós caímos, mas nós tivemos superávit. No Cruzeiro, eu acho que ele está pressionado, daquele tipo... Eu não posso cair com esse time, eu tenho que botar esse time na Série A. Por quê? Porque ele tem coração pelo Cruzeiro. Mas o gestor não tem que ter coração? Tem. Mas eu acho que, para mim, na SAF, o cara tem que ter, acima de tudo, razão. Tem que dar lucro, tem que fazer time para ganhar campeonato e botar prêmio para dentro. É mais ou menos por aí. Mas vamos ouvir vocês aí. Jéssica, o que você acha desse negócio de SAF, que vai ser ano que vem o assunto top? Pois é, e difícil de analisar, tá, gente? Porque existem vários lados, principalmente o lado jurista, de questões, enfim, de termos e pontos que regem a SAF, que a gente precisa realmente estudar, né? Agora a gente vai ter que se coçar realmente, já está, né? Para tentar entender um pouco do que é esse negócio de sociedade anônima do futebol. A questão da SAF, eu acho que é isso. Se espera um salvador da pátria, né? E que, em um toque de mágica, porque seria alguém bilionário, é como se o Vasco ganhasse na Mega Sena e, a partir daí, todos os problemas fossem solucionados. E a gente sabe que é muito mais que isso. A gente teve aqui uma aula com o doutor Gustavo, né? Isso me fugiu aqui o nome dele, o Flávio. Assim que surgiu o nome SAF, o Gustavo Lopes. Assim que surgiu a pauta SAF, a gente trouxe aqui o doutor Gustavo, que ele trouxe várias explicações para a gente com relação a isso. A questão de, mas e aí, vai poder mexer em tudo no futebol? Vai poder trocar nome do clube, cor de camisa, etc. A gente já viu que não vai ser, não é bem assim que funciona a coisa, mas também, como você falou, a SAF não vai salvar a pátria do dia para a noite, né? Porque o Vasco é um time que hoje vive em débito, né? Vive no vermelho. O que entra no Vasco, eu lembro quando o presidente era o próprio Alexandre Campelo. O Alexandre Campelo não tinha essa questão muito do Jorge Salgado, né? Enquanto o Jorge Salgado fica aqui escondidinho, Campelo falava mesmo, não tinha problema com isso, e aí ele falava, não tem R$1. Mas, presidente, mas não tem R$1. Ele repetia essa frase constantemente, porque tudo que entrava no Vasco era penhorado, tudo que entrava no Vasco era para pagar dívida. E esse ano nós tivemos uma ação aí da Justiça do Trabalho, cobrando do Vasco, cara, dívidas dos anos 1900 e bolinha. O Vasco é caloteiro, realmente, assim, no sentido, no futebol, há muito tempo. Então, essas dívidas, elas têm que ser pagas de uma forma ou de outra para sanar o clube, para fazer com que o Vasco seja um clube realmente saudável financeiramente. Então, o cara que chegar, ele está ciente disso. Agora, eu acho que, assim,
Nessa questão de investidor, de ser alguém que tenha o Vasco como time do coração, eu acho que, na verdade, seria interessante ser mais de um investidor e que fosse realmente de fora. Não acho que alguém que ame o Vasco, queira colocar o seu dinheiro no Vasco, etc., seja a solução, não. Eu acho que assim, o pensamento deve ser exclusivamente de negócios, porque quando entra o coração. Eu acho que essa parte aí deve ficar para o clube, para quem já é do clube, sabe? Rege as outras coisas nos outros sentidos. Claro, né? Que se chegar alguém. Eu torço pelo Vasco, como o Vasco, vou colocar um caminhão de dinheiro aqui, né? Vamos aceitar. Mas eu acho que assim, mais de um investidor e de preferência de fora do país que seja e tal, seria um pouco mais interessante nesse sentido da SAF. Não acho que seja a solução dos problemas, mas eu vejo sim como algo que possa dar uma possibilidade de horizonte para o Vasco nesse momento, tá? Porque se a gente olhar aqui e sem SAF, esquece assunto SAF, é uma bola de neve, gente. Paga e deve, paga e deve, paga e deve. Tanto que terminou o ano com uma dívida de 3,5 milhões com o Germancano, uma dívida com o Leandro Castan, e não conseguiu entrar num acordo saudável ali com o Vanderlei, porque é dívida, é grana, é dinheiro. Então, assim, é uma bola de neve. E só cresce, só cresce. Por mais que o Vasco vá lá, coloque uma parte em dia, enfim, pague uma parte, vem mais dívida em cima de dívida. Então, eu não acho que a SAF vá solucionar totalmente os problemas e vai ser uma maravilha, e o Vasco vai ser, enfim, vai criar, vai armar um time que vai ser uma máquina, vai ser campeão da Série B, da Série A, da Libertadores, do Mundial. Eu não acho que vai ser um passe de mágica, mas é uma possibilidade de horizonte, né? De pensar diferente, de sair dessa caixa, de sair um pouco dessa avalanche que é a questão financeira do Vasco. Mas a gente tem que esperar, a gente tem que esperar, a gente tem que estudar, a gente tem que conseguir ter acesso aos documentos oficiais, aos números oficiais, ao que o Vasco tem de proposta, né? Já foi falado que o Vasco tem sim sido aí namorado, entre aspas, por investidores nacionais e internacionais. A gente sabe que tem proposta, sim, para poder entrar como investidor do Vasco nesse momento, mas a gente precisa realmente ter a noção concreta, né, do que são essas propostas e se realmente elas são favoráveis ao Vasco. Jean, o que você acha desse assunto? É um assunto difícil, né, cara? É um assunto complicado, mas eu acho que é um pouquinho disso que colocou a Jéssica aí. A gente já acha logo, vai chegar um cara com muito dinheiro, vai comprar tudo, vai fazer um timaço e vida que segue. E não é assim, né? O mundo não é assim. Ninguém bota dinheiro de graça, né, Jean? Eu vou levar para um outro lado e assim, ó, quem me acompanha aqui na rádio local sabe o quanto eu relutei pela questão dos clubes virarem empresa. Eu achava isso ia perder os charmes, isso ia perder, ia ficar um negócio assim. Só que, com os agentes políticos do nosso clube, esse modelo que é hoje exercido acabou, morreu, está fadado ao fracasso. Se vai ser com SAF, sem SAF, a maneira que... O modelo que é hoje, Flávio, eu não acredito mais. Com benemérito, grande benemérito, com você tem que montar um comitê de futebol, pegar 4 cabeças, um faz parte de um grupo, outro faz parte do outro grupo, outro faz parte do outro grupo. Aí, cada vez que tem eleição do Vasco, falta 4 horas para acabar a eleição, 5 horas, se junta 2 candidatos num canto para cochichar, mais 2 no outro canto, mais 2 embaixo da mesa. Flávio, eu não aguento mais, Flávio. Eu não aguento mais, Flávio. Isso aí já deu o que tinha que dar. Infelizmente, o modelo que é empregado no nosso clube hoje acabou. Isso aí não tem mais o que fazer. Isso aí tá contaminado. Eu não vejo saída mais nenhuma para o Vasco. Agora, eu prefiro no Vasco um modelo de SAF com dinheiro estrangeiro, com nenhum agente político do Vasco perto que passou por ali nos últimos anos ou tentou. Eu não quero que esteja contaminado com nada. Tem que vir alguém e dizer assim, agora aqui, ó, que eu vou resolver. Vocês estão aí há 20 anos fazendo isso que vocês estão fazendo com esse clube aí, deixa que agora vai ser comigo e eu vou resolver. Talvez um conselho que possa fiscalizar, não é o termo que eu queria utilizar, mas enfim. E só. O modelo que é empregado hoje no nosso clube, Flávio,
acabou. Para mim não tem mais o que fazer. Emerson, e você? Então, Flávio, em princípio, a galera até pega no meu pé, porque eu gosto muito dessa expressão, em princípio, eu sou meio contra a SAF. A ideia da SAF em si é boa. Eu já analisei, já li, já estudei, já conversei com pessoas. A ideia da SAF em si é boa. No Vasco que eu tenho esse pé atrás. Por tudo isso que o Jean acabou de falar agora em relação aos agentes políticos, sobre essa situação do Vasco hoje, sobre tudo que envolve o Vasco. Eu conversei essa semana com o Thiago Franklin, o TF, lá do canal do TF, que fala muito de Botafogo. E, cara, ele estava tão feliz com essa situação do Botafogo, porque ele me disse o seguinte: Emerson, não tem mais jeito, o Botafogo iria morrer. Lógico que a gente comemorou bastante o título da Série B, a volta do Botafogo para a Série A, mas a expectativa nossa era o seguinte: a gente vai brigar de novo para não cair, ou vai cair novamente. E ele acha que com essa situação no Botafogo hoje, seja a única salvação do clube. Ao mesmo tempo, eu fico pensando em relação ao Vasco. Será que seria a única salvação do Vasco? Aí eu fico naquele pé atrás. Tem coisas positivas em relação à SAF. A questão da responsabilidade pessoal das pessoas que vão ficar lá. Se alguém que fizer algum tipo de mal ao clube e também à empresa, vai ser punido pessoalmente. Vai ter que pagar, por exemplo, qualquer tipo de dívida que contrair. A pessoa vai ser responsabilizada, o que não acontece no clube associativo. Presidentes vão e voltam, passam no Vasco, deixam dívidas e ninguém paga nada, é o clube que paga. Então essa situação, por exemplo, da responsabilidade pessoal me chama a atenção. Ao mesmo tempo, no Brasil, ainda não tem essas cláusulas em relação, por exemplo, se a empresa falir, ele vai para a quarta divisão. Em alguns países acontece. No Brasil, ainda não tem isso. Pode ser que venha a ter, dependendo dessa questão dos clubes. Por exemplo, o próprio Figueirense faliu, mas está aí, está disputando, está brigando por títulos. Então são situações diferentes. A gente perde, por exemplo, em relação à situação do Vasco, se caso aconteça algumas coisas negativas. Ao meu ver, lógico que no primeiro momento, chegando um investidor, trazendo dinheiro para o clube, vai ser uma maravilha, mas eu fico pensando na consequência, no médio a longo prazo. Será que vai conseguir ser gerido exatamente desse jeito por muito tempo? Porque não dá mais para dificultar. Se você fez a SAF, não tem jeito de voltar, Flávio. Então fica um pouco pé atrás. Hoje eu sou um pouco contra, porque precisa de mais transparência do clube, mais discussões, trazer isso a público para o torcedor, para o sócio, para nós jornalistas, trazer essa discussão um pouco mais clara e até mesmo mais popular, porque as pessoas do Vasco que até conversaram com a gente não deixaram essa questão muito clara, deixaram muitas dúvidas. Eu acredito que até no Vasco há muitas dúvidas em relação a isso. O próprio presidente Jorge Salgado deixou isso claro na entrevista coletiva que participou da apresentação. Ele disse: tem situações que eu não sei. Se o presidente do clube ainda não sabe, como é que sou eu que vou saber? Então acho que o Vasco precisa trazer mais discussões, mais debates e deixar a situação um pouco mais clara. Deixar a público, fazer conferências, fazer reuniões, até abertas ao público, para as pessoas irem lá perguntar, para aí sim tentar fazer se isso vai dar certo ou não no Vasco. O programa A Situação SAF é muito bacana, mas no Vasco eu fico um pouco de pé atrás. Eu fiz outro dia um podcast que eu falei exatamente sobre isso. Eu não sei se as pessoas que hoje estão tentando instituir a SAF no Vasco, se elas estão preocupadas com o clube ou com o mandato delas. Essa é a minha grande preocupação. Porque eu fico numa dúvida se a SAF não é uma alternativa para você dizer: no meu mandato deu certo o Vasco. Né? Porque eu me lembro bem, na campanha, ninguém falava de SAF. Ninguém. Mas a SAF, dizer que vão dizer que a lei é só de agora de agosto, mas essa ideia já vem há muito tempo. Eu vi o presidente Jorge Salgado falar isso. Responder, eu não sei se foi o presidente ou foi alguém que respondeu sobre isso e falou: olha, não, era uma ideia. Só que eu concordo muito com o Jean numa situação. Eu acho que quem está hoje no Vasco, não pode mais tocar no Vasco. Não pode mais tocar. Com todo respeito àqueles que fizeram a história do Vasco, como beneméritos, grandes beneméritos, vocês vão continuar fazendo parte da história do Vasco, mas vão ter as suas cadeiras de um novo estádio, vocês vão ter um camarote para vocês vão participar das grandes solenidades, grandes festas, vão receber medalhas como pessoas importantes. No entanto,
vocês decidirem o futuro do clube não cabe mais, cara. Não cabe mais. Porque é uma fogueira de vaidade gigantesca. E eu me preocupo só com uma... Isso é que eu quero estudar, Jéssica. Como vai ser esse estatuto ou esse memorando que vai gerir essa SAF? Porque eu quero entender. Eu vejo alguém ligado à direção do Vasco que consegue ter um primo de um amigo que bota dinheiro no Vasco, esse cara tem relação com o Vasco. É a mesma coisa de empresas que não podem contratar familiares. Não Sim. pode. Não pode. Por isso que eu acho, Jean Faísca, que o cara que tem que tomar conta do Vasco tem que bater no peito e dizer assim: I'm the boss. I'm the owner. Eu sou o dono desse negócio. Em inglês. Tem que ser alguém completamente fora. Ah, mas esse cara não tem coração. Não sei se vale ter coração nessa hora. Porque eu acho que quem bota dinheiro não quer perder. Porque o Valladolid caiu com o Ronaldo e o Ronaldo fala assim, mas ele deu lucro. E aí o torcedor do Valladolid fala assim, pô, mas que sacanagem, pô, mas a gente caiu. Mas com o lucro eu vou fazer um puta de um time e vou subir de novo. E a gente vai brigar lá em cima. Talvez o Cruzeiro não suba esse ano. Talvez o Cruzeiro não suba. E tem grande chance de não subir. Mas talvez em 2023 ele consiga fazer um baita time para subir e o Cruzeiro volte a brigar. Entendeu? Então eu acho que tem muita coisa por trás disso, mas eu acho que tem que ser alguém completamente fora desse clima. O Vasco é um clube carregado, cara. É um clube difícil, é um clube que sempre vai ter o porteiro que vai reclamar. Tem que mudar todo mundo. O porteiro tem que dizer hello, hi. Ah, mas você tem que botar todo mundo estrangeiro lá dentro? Não sei. Talvez tenha. Talvez seja necessário fazer uma limpa, cara. Tem que ser uma limpa total, mudar todo mundo. Que nem o elenco do Vasco, manda todo mundo embora. Recupera depois, cara. Quem for bom vai ser contratado de novo. Como tá fazendo o Ronaldo no Cruzeiro, que você falou. O jogador que assinou um contrato vai fazer o distrato antes de se apresentar. E não tá errado, aqui, cara. Porque quem bota dinheiro quer resultado. Eu acho que esse é o caminho. Eu não sei se a SAF, se for de uma forma diferente, com alguém do clube podendo, aí eu sou contra. Aí eu sou contra. Mas se for limpo, velho, sei não, hein? Eu acho que a solução é essa. Até agora nós temos duas SAFs consolidadas dos grandes do Brasil. Cruzeiro e Botafogo, ok? São os dois que tá resolvido e foram vendidos. Vocês repararam que assim, ó, surgiu a SAF, foram vendidos, acabou. Vida que segue, o Ronaldo tá dando os pulos dele, o cara lá do Crystal Palace vai dar os pulos dele no Botafogo. O Vasco, ele nem virou SAF, já existe solução melhor de agente político para SAF que nem aconteceu ainda, cara. Pelo amor de Deus, cara. Isso é um negócio de maluco, cara. Isso é um negócio de... A SAF não aconteceu, ela não foi aprovada, mas já tem SAF melhor do que aquela que não aconteceu do Vasco. Para analisar isso aí. E tem outra coisa também. É um cabo de guerra. E também tem uma outra coisa também, que assim, eu vi muita gente falar sobre isso, cara. Por exemplo, se você está organizando... Vou supor, eu vou tirar a questão do futebol. Você tem uma malharia, você faz camisas para vender. Aí, um cara chega para você e fala assim, pô, Jean, você faz 100 camisas por mês para você vender e para você manter a sua família. Aí um cara vendo na sua camisa e fala assim, cara, essa camisa do Jean aí, eu posso profissionalizar essa situação aí e transformar 100 por mês em 5 mil por mês. Só que para isso eu vou precisar de um aporte inicial. Aí o que você faz? Aí você, pô, tá bom, vou profissionalizar a minha empresa. Eu vou, antes de chegar e fazer as 5 mil por mês, porque eu não tenho essa grana, o que eu vou fazer? Eu vou buscar investidores, independente se eu fiz ou não a profissionalização da minha fábrica. Aí você procura vários investidores aí para poder, ou Banco Y, ou Banco X, ou alguém que tenha dinheiro, você traz o cara para você e você apresenta o projeto, o cara, pô, eu quero investir. Aí tá bom, aí você vai lá, transforma teu MEI, tua microempresa, em uma sociedade anônima. Mas antes, você procura saber quem é que vai poder comprar isso de você. Aí as pessoas pensam assim, porque o Vasco já está no mercado vendendo futebol. Não, lógico, está procurando os investidores, caso a SAF passe no Vasco, seja aprovada, e você já tem as pessoas certas para poder comprar. Isso é básico, você já ir ao mercado antes de transformar em empresa. É básico. Independente se eu sou contra ou a favor. Mais uma vez, dizendo que eu estou contra. E o que prova que o modelo atual é ruim é exatamente isso. Porque se você, mesmo não tendo SAF, fosse ao mercado e buscasse um investidor,
Por que o investidor não bota dinheiro agora no Vasco? Porque ele não acredita no modelo. Ele não vai botar o dinheiro dele a fundo perdido. Porque ele não sabe que o dinheiro dele vai para onde. Ah, eu vou investir 10 milhões para contratar o Jean Faísca. Pelo histórico, isso, aí não faz dinheiro já tem hora. É isso, cara. É isso. Esse é que é o problema. O problema é que quem está lá dentro não merece estar hoje gerindo. Nada contra as pessoas, mas não pode estar mais. Não pode estar mais, do presidente até o quem está lá. Agora, quem vai vir precisa também saber origem, o que vai fazer, o que vai pensar, saber da força do Vasco. E eu te digo, cara, tudo bem, o Menin lá é galo, é torcedor do Atlético, mas o cara que chega, que seja do Manchester City, esse cara vai querer ganhar dinheiro. Você faz um baita de um time, você faz um baita de um estádio, você vai ver a força da torcida, dinheiro gira dinheiro. Ou vocês acham que o Abramovich é Chelsea desde criança? Ou vocês acham que o príncipe árabe lá, o maluco lá do PSG, sempre foi PSG a vida toda? Foi nada, gente. Agora os caras veem o seguinte, irmão, isso aqui é um negócio fantástico, olha que torcida linda, olha que coisa bacana, tem a vaidade, o cara se torna torcedor. Ele junta a fome com a vontade de comer, porque ele bota dinheiro e tem retorno, e ao mesmo tempo ele é torcedor do time, que ele está torcendo pelo dinheiro dele e pela satisfação pessoal. Eu vejo lá o sheik árabe, lá, o príncipe árabe, lá vai lá no vestiário, abraçado com o Leonardo. Aquele cara nunca deve ter entrado num vestiário na vida, cara. Nunca deve ter entrado, agora ele entra, participa, dá tiro. A Leila, cara, vocês querem ver a dona Leila? Você acha que a dona Leila, ela não vou ser presidente do Palmeiras? Não. Ela se apaixonou por aquilo. Por quê? Porque o dinheiro que ela botou deu resultado. Então, eu acho que dinheiro atrai dinheiro, agora, desde que bem gerido e por pessoas corretas. Se botar alguém do clube, eu não sou a favor. Não sou. Não pode ter um mínimo de toque. Não, nós vamos trazer... Olha, vou dizer até uma coisa. Nós vamos trazer o Juninho Pernambucano para ser o gestor do futebol. Eu discordo. Eu acho que não tem que ter relação nenhuma com o Vasco. Zero, cara. Porque é que nem o Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo, alguém vai chegar pro Ronaldo e vai dizer, um dia a torcida do Cruzeiro vai, Ronaldo, não sei o quê, a sua isso, fez aquilo ali. O cara vai lembrar do Ronaldo jogador. E o Ronaldo investidor vai misturar as tintas. Não pode, cara. O cara tem que ser isento. O cara tem que ser aplaudido porque ele chega de paletó e gravata lá bonitão e é um cara que não fala nem português. Eu acho. É o que eu acho. E torço que os investidores venham de fora. Devem vir lá da Rússia, lá da Arábia, lá da Austrália, melhor ainda, longe. Longe. Eles não sabem nem o que é o conselho do Vasco. Não tem nem opção de ver na Vasco TV a reunião do conselho. Entendeu? Seria melhor isso. Rapaziada, nós estamos chegando no final. O próprio presidente disse que contratou um estudo, né, para saber. Então, assim, ainda está, né, nessa questão assim meio que embrionária, fase de estudo. Mas e também vai se reunir com os sócios, né? Tem que então, aqui, ó, vamos tricotar para ver se nasce também, porque, né, é aquele negócio. E eu também concordo com o Flávio, não tem que ter dedo de ninguém não, porque eu vou te falar um negócio, que tanto de gente que se mete nesse Vasco da Gama, é brincadeira. Meu Deus. Deve ser bom esse negócio, né? O clube dívida de 900... Aliás, outra coisa importante também, isso a gente tem que cobrar. Se o Cruzeiro for vendido por 400, o Botafogo por 400, o Vasco não pode ser, não. O Vasco vale mais. Isso aí eu acho que tem que ser falado. O Vasco é, assim, explodindo o dobro. 800, 900 milhões, até vai. Acho que é uma discussão que tem que ser falada também. Não adianta também equiparar. Mas o Botafogo é maior do que o Vasco. É mais um dos debates. Eu acho, mas é um dos debates. Eu acho que preço é uma coisa que tem que ser colocada na mesa aí bonitinho. Rapaziada, vamos, porque vai ter hoje a festa de fogos e de festa e de abraços. Tomar aquela champanhota, aquela coisa, tomar aquele aquela cidra de maçã. Nossa, meu Deus do céu. De maçã. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem de final. Essa doeu, hein? Essa mensagem de final de ano para os nossos assinantes, para os nossos membros do canal também. Aliás, muito legal foi esse ano com os membros do canal. A gente, até o ano passado, não tinha, resolveu abrir. E os caras cada dia mais fiéis e chegando e ajudando a gente. Jéssica Dias, que você tem um ano de 2022 maravilhoso. Deixa a sua mensagem. E aquela perguntinha que a gente tem que fazer, deixa eu chegar juntinho aqui. Vai sair o Casório em 2022 ou vai continuar a enrolação aí? Beijo, feliz 2022. Beijo, Flávio Dias. Eu quero festa. Adoro dançar, vamos dançar, vamos lá.
Pô, espero que a gente possa, né, também, questões de saúde, e é o meu desejo, tá, gente, para 2022, para todos vocês, para todos nós, para quem acompanha aqui o canal, desejo saúde, muita saúde para todo mundo, que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor nesse próximo ano, que a gente possa ter de volta o nosso direito de ir e vir tranquilamente, abraçar, beijar, ser feliz e acompanhar os jogos sem preocupações muito grandes. Eu acho que ainda não vai ser possível assim tirar totalmente as preocupações com relação à máscara, à saúde, etc. Mas assim, que 2022 a gente consiga ser muito mais feliz, né, e sem muitas grandes preocupações. Eu agradeço muito mais uma vez a oportunidade de estar aí com vocês. Hoje é o último dia do ano, né? O ano está acabando, momento da gente parar, refletir e também já traçar as nossas metas para 2022. Então, eu ainda estou aqui traçando as minhas, mas dentre elas, né, eu espero que a gente consiga mais uma vez ser feliz fazendo o que ama, né? Trabalhando juntos aqui, conseguindo trazer alegria, arrancar sorrisos, e também deixar a nossa mensagem, né? O torcedor bem informado, e o respeito ao Vasco, né? A instituição Vasco e o que ela representa nas nossas vidas. O Vasco é o nosso ganha-pão, né? Mais do que qualquer coisa, é assim, o suprassumo do que a gente faz. A gente respira o Vasco, a gente vive o Vasco e a gente deseja que em 2022 ele também seja saudável, né? Que tenha aí momentos de alegria para o seu torcedor e que tudo corra muito melhor em 2022. Eu beijo para todo mundo. Obrigada mais uma vez. A gente fica até nostálgica, né, Flávia? Ai, já tá batendo até um sentimento. E bora para 2022, que o Vasco vai subir para a Série A, a gente vai ser feliz. Tô sabendo que vai ter pré-temporada fora do Rio de Janeiro. O negócio vai ser bom. Eu tô otimista. Vamos ficar otimista, que é melhor de se agarrar às coisas boas. É verdade. Jean Faísca, feliz ano novo, amigo. Abraço na família aí, que Deus possa abençoar a passagem de ano e deixa uma mensagem aí para a galera que gosta muito de você, meu amigo. Olha, Flávio, dizer que 2022 foi um ano mágico mesmo, mágico. Profissionalmente, falar 2021. de Vasco... 2021, porra, tu tá antecipando 2021, já, virou mãe de Ná agora, porra, já tá pensando em 2022, porra. Falando nisso, já preveram que vai ser um ano bom pro Vasco, né? Já teve isso aí, né? Já teve isso aí. Eu acho que não precisa nem contratar mais ninguém. Deixa esses caras que estão aí mesmo, que tá tudo resolvido. Mas, enfim, Flávio, o trabalho no canal, todas as possibilidades e pessoas que eu pude me relacionar, que eu jamais imaginei, os membros do canal, cara, que carinho por esses caras, esse bando de maluco, sabe? Que eu passo o dia todo dando risada com esses caras, sabe? E assim, é um suco do Brasil, porque é o nordestino, é o paranaense, é o sulista, é o cara que mora em Portugal, é o cara que mora nos Estados Unidos, enfim. E poder trabalhar e falar de Vasco, cara, é algo que me deixa, assim, muito feliz mesmo. Eu espero que ano que vem o Vasco possa dar, e daí sim, em 2022, mais alegrias, que o grupo de membros do canal aumente, que o nosso canal cada vez se fortaleça mais, que a gente possa ter muita saúde aí para estar trabalhando. Enfim, Flávio, esse é o recado que eu tenho a dar para todo mundo aí, que é um prazer. Falar de Vasco, para mim, é algo sensacional. Grande, né? É isso aí. Querido Emerson Rocha, fale-me tudo, não me esconda nada. Feliz 2022, meu querido. É isso, Flávio. Saúde para todo mundo. Lógico que saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, né? Como dizia o poeta. Olha! Nossa, é o mais Paulo importante. Cintura. O mais importante, a família está junto, todo mundo com as suas famílias. Eu estou aqui de branco pedindo paz, que paz é uma coisa importante, mas na boa, o brasileiro quer dinheiro no bolso, está faltando dinheiro no bolso do brasileiro, comida na mesa, que é o mais importante também. Então a gente tem que pensar nisso, a situação que aconteceu agora há pouco, nesse final de ano na Bahia, todo mundo lá tenha ajuda de todos, quem puder ajudar, possa lá ajudar o pessoal lá da Bahia depois dessas chuvas. Eu estou aqui em Friburgo, em 2011,
já passaram 10 anos daquela tragédia que aconteceu também em janeiro de 2011, então, assim, a gente tem que sempre colocar as pessoas em primeiro lugar, o seu semelhante, a família, então, dinheiro no bolso, emprego e comida para todo mundo é o mais importante, ó, tá aqui, ó. Feliz 2022 para todo mundo aí, ó. Grande abraço. Valeu, rapaziada. Grande abraço ao pessoal da Carretel Mídia também, que nos ajuda aí no dia a dia para a gente poder construir um canal mais forte, que a gente possa ter um ano 2022 com muito trabalho, é o que eu mais quero, trabalho e saúde, porque com trabalho e saúde a gente consegue todas as coisas, a gente consegue ganhar nosso dinheiro, consegue nossos sonhos, realizar os nossos sonhos, e que, acima de tudo, as pessoas tenham respeito pelas outras. Eu acho que o respeito que anda tão em falta, é uma palavra que poucas pessoas têm sabido empregar, é o que eu mais peço. Porque o respeito traz a paz, traz o amor, traz a dignidade. E do Vasco, cara, eu só espero uma coisa, que essa imensa torcida seja bem feliz, porque ela merece mais. É uma torcida apaixonada, é uma torcida hoje, infelizmente, muito dividida, mas que na hora da alegria, nas arquibancadas, não tem diferenciação. O branco, o preto, o amarelo, o verde, o baixo, o gordo, o careca, o não careca, todos se abraçam por um objetivo comum. E que vocês possam ter um 2022 de muitas alegrias, porque o vascaíno, eu costumo dizer isso, o vascaíno é gente boa. Tem uns chatos, tem uns malas, mas eu sou um deles. Mas o vascaíno é gente boa, o vascaíno é um cara bacana e que merece ser feliz, cara, porque o que a gente toma de porrada, o que a gente tem levado de sova nesses últimos anos, putz, é complicado, cara, é difícil. Mas talvez a gente amadureça também, levando tanta porrada. Mas cansei, né? Vamos deixar de amadurecer, né? Deixa a gente ser um pouquinho criança. A gente brincar um pouquinho também, né? A gente está sendo muito maduro demais. A gente precisa ser um pouquinho feliz e ter um pouquinho de alegria, que a bola possa entrar. E pode Boa abraçar sorte, o careca Ricardo. toda vez que quiser, fica à vontade. Isso, um abraço ao Zé Ricardo, boa sorte ao Carlos Brasil. E que o senhor, presidente Jorge Salgado, faça uma gestão melhor em 2022. Que o senhor não se sinta tão abandonado, ou então não se deixe ficar tão sozinho, porque o Vasco pode trilhar coisas melhores. E com certeza vai trilhar se houver essa união. Grande abraço a todos vocês. Uma ótima passagem de ano. Contenham-se, hein? O mundo não vai acabar amanhã, hein? Toma uma birita, toma um negócio lá, pega um rango legal e celebre com a sua família, como disse a Jéssica. Aproveite. Ano passado a gente ficou quietão. Esse ano a gente vai poder juntar com... Fiquem com Deus. Feliz ano novo. Tchau, turma. Valeu.